Eu vou falar tudo o que você precisa saber para fazer uma execução correta, segura e eficiente sobre o agachamento guiado ou o agachamento Smith. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ver, qual é a altura da barra, tá? Então antes de colocar a carga, observa a altura da barra. A barra, ela tem que estar sempre na linha do ombro. Então aqui no caso para mim, a barra está alta para a minha altura. Aqui sim, aqui a barra ela está exatamente na linha do meu ombro e aí está adequada para eu entrar na máquina e começar o movimento. Uma outra questão aqui é que a barra ela nunca tem que estar na nuca, tá? A barra não fica na nuca, a barra fica descansando aqui, ó, no trapézio. Você vai ajustar os pés e os pés têm que estar mais ou menos na largura do quadril. Pode ser um pouco mais largo do que o quadril ou na largura dele. Quando a gente faz uma pisada muito fechada, isso tira a estabilidade do movimento. Então, e não é o correto, não é o que a gente quer, tirar a estabilidade do movimento. A gente quer estabilidade do movimento para usar a sobrecarga. Os pés levemente rotacionados para fora e o joelho, no momento da execução, ele vai sendo projetado na linha do pé. Então o movimento é esse, sempre os joelhos se movimentando, acompanhando a linha do pé, tá? O movimento é contínuo, controlado e amplo. Tá? Eu vejo muitas pessoas usando esse tipo de pisada, tá? Esse tipo de regulagem da pisada. Uma pisada mais à frente, e não é correta essa pisada mais à frente, ela tira estabilidade, pode haver um deslizamento dos pés se não tiver um piso apropriado, e a coluna ganha muita pressão no movimento. Então, essa pisada não é a pisada correta. Eu também vejo muita gente fazendo com a pisada muito para trás, né? E essa pisada muito atrás, ela vai projetar muito o tronco. E essa projeção do tronco, ela vai gerar uma pressão na coluna muito forte. Então é totalmente inadequado, é ineficiente e inseguro. A pisada é uma pisada sempre abaixo dos ombros. O pé ele fica abaixo dos ombros. Uma outra questão é a amplitude do movimento. Qual amplitude eu faço, né? Qual amplitude do movimento deve ser feita? É preciso observar todas as curvaturas anatômicas da coluna vertebral. O agachamento guiado, ele é muito individual nesse sentido de amplitude. Algumas pessoas têm mais flexibilidade, outras pessoas têm menos flexibilidade. Quando a pessoa tem menos flexibilidade, num certo grau de movimento, ela perde a curvatura anatômica da lombar, da região lombar, né? E isso não é correto e nem seguro. É necessário preservar todas essas curvaturas anatômicas da coluna. Então, aqui no meu caso, eu não sou tão flexível, o meu agachamento, ele deve ter essa amplitude. Aqui, nessa amplitude, eu consigo manter a curvatura anatômica da coluna. Eu passando dessa amplitude, eu já perco a curvatura anatômica, tá? Então, o movimento, para mim, no meu caso, é esse movimento. Esse movimento não vai tirar a curvatura anatômica da minha lombar. Um outro erro que eu observo nas academias, que é bem comum, é exatamente na hora do agachamento, às vezes está fazendo tudo certo, está tudo reguladinho, o pé, né, como eu falei, abaixo do ombro, só que quando a pessoa vai subir, ela tende a
deixar os joelhos, aproximar os joelhos. E isso está totalmente incorreto, é muito lesivo. E isso tem muito a ver primeiro com uma fraqueza do glúteo médio, que lá na frente eu vou explicar como melhorar, né, a força do glúteo médio. Mas também tem a ver com o posicionamento dos pés. As pessoas tendem a manter os pés retinhos e não é assim. Os pés eles ficam levemente rotacionados e o joelho ele segue a linha do pé na hora do movimento. E aí fica mais difícil, né, fazer esse movimento aqui, ó, aproximar os joelhos. Isso é totalmente incorreto, é muito lesivo. Uma outra questão também é exatamente essa, o pessoal faz muito isso, antigamente tinha muito isso nas salas de ginásticas, né? Há 15, 20 anos atrás, é que a pessoa fazia os agachamentos e travava aqui, ó, o quadril, né? Travava o quadril, não é correto isso. E os joelhos estendidos. O movimento, ó, o quadril antes de estender totalmente, né? O quadril antes de estender, ele já desce. E o joelho também, ele não deve ficar assim, ó, né? Ele não pode, ó, dar essa travada. Essa travada aqui não pode acontecer. Então, o movimento, ó, correto é um movimento contínuo, né, macio, ó, tá? Sem dar esse choque, tá? Essa travada. Movimento, ó, contínuo, tá? Ó, tanto o quadril quanto os joelhos, eles ficam levemente flexionados e não assim. O quadril é totalmente estendido e travado, encaixado, né? Não é assim. Então, pessoal, é isso. Esses são os pontos necessários para fazer um agachamento guiado ou agachamento Smith com segurança e eficiência.